Olá, cursistas. Primeiramente, gostaria de desejar a todos vocês as boas-vindas, né, a essa nova etapa do curso de pós-graduação Lato Sensu Ensino de Sociologia para o Ensino Médio. Este curso, né, com certeza, será um espaço fecundo de aprofundamento e debate dos conhecimentos, experiências e questões acerca do ensino de Sociologia para o ensino médio. Meu nome é Laurenício Mendes, eu sou professor de Sociologia há mais de 15 anos, me graduei em Ciências Sociais pela Unimontes no início da década de 90 e trabalhei nessa instituição por mais de 10 anos. Trabalhei também por mais de uma década com Sociologia no ensino médio, em escolas públicas e particulares da região metropolitana de Belo Horizonte. E também trabalhei com Sociologia da Educação nos cursos de licenciatura da UFMG. E nessa mesma instituição eu fiz o mestrado em Educação na Faculdade de Educação no início dos anos 2000. Esse é um breve resumo de minha vida acadêmica e profissional, para que vocês possam me conhecer um pouco mais. E essa disciplina, né, que me designaram a trabalhar com vocês é o ensino de Sociologia, História, Metodologia e Conteúdos. O foco principal que daremos a essa disciplina é o olhar crítico, as suas finalidades, os modelos e possibilidades para a prática eficaz da disciplina. O objetivo principal é desenvolver uma reflexão sobre o ensino de Sociologia no ensino médio, considerando seus aspectos históricos, normativos e metodológicos. Provavelmente você já se deparou com algum questionamento ou questão, né? O que é mesmo Sociologia? Eu sou obrigado a cursar essa disciplina? Qual a importância dessa disciplina para a vida diária? Tem aplicação? Cai no Enem? E juntamente com esse questionamento vem os que desafiam o trabalho docente. Por que e como ensinar Sociologia? Como conseguir prender a atenção do aluno jovem do ensino médio a questões tão reais e muitas vezes tão complexas? Nesse curso, você verá que tais questionamentos, provocações e questões complexas em relação à Sociologia são esperadas em relação a uma disciplina que tem uma história de mais de um século de ensino nas escolas brasileiras de nível médio. Nesse longo período, questões como o porquê, o que e como ensinar Sociologia foram abordadas e trabalhadas de diversas formas. Conhecer a história e fazer autocrítica em relação à situação da disciplina Sociologia, a prática docente, as condições em termos de conteúdos e recursos didáticos. Dessa forma, faremos esse percurso com uma discussão dinâmica sobre os limites e possibilidades dos temas, teorias e conceitos que podem ser abordados em aula, bem como os recursos metodológicos e didáticos que se encontram à disposição hoje. Os nossos objetivos, né, principais é possibilitar uma reflexão sobre o ensino de Sociologia no nível médio, considerando seus aspectos históricos, problematizar a história da Sociologia no ensino médio e, a partir desse conhecimento, realizar uma autocrítica à prática docente, tanto em termos de conteúdos como de recursos didáticos. Descrever e comparar os momentos históricos da Sociologia no ensino médio, considerando seus aspectos legais, políticos, sociais, pedagógicos, epistemológicos e ideológicos. Identificar continuidades e descontinuidades na história da Sociologia no ensino médio, tendo em vista aspectos relativos aos seus conteúdos e metodologias, bem como suas diferentes formas de abordagem. Dessa forma, nessa primeira unidade proposta, né, é contribuir para que se possa conhecer mais sobre a história do ensino de Sociologia e continuar fazendo uma constante autocrítica sobre sua prática docente, seja em termos de conteúdos e recursos didáticos, como nas condições estruturais, sociais e políticas que está inserido. A proposição de um caminho, né, todo e qualquer conhecimento específico da realidade infinita, realizado pelo espírito humano finito, baseia-se na premissa tácita que se apenas um fragmento limitado dessa realidade poderá constituir-se cada vez o objeto da compreensão científica, e de que só ele será essencial no sentido de ser conhecido, né, já dizia Max Weber. Na unidade 1, né, a história da Sociologia no ensino médio brasileiro está dividida nesses 5 momentos, que a gente começa a contar a história pelo final, ou seja, né, de 86 a 2009, o aparecimento da lei, e depois a gente volta, né, nos anos 1891 e 1925, que essa sutil lembrança, que ela
retorna, né, em 25 a 42, que ela é presente e debatida, depois fica um ostracismo de 40 anos de solidão. E aí esse retorno tímido. É interessante ressaltar que a periodização e os próprios títulos no slide são escolhas, e assim reflete princípios e valores que devem ser explicitados. Em primeiro lugar, pressupõe-se, como lembra Weber, que a realidade é infinita, que somente um fragmento dela pode ser objeto de estudo. Então, nessa linha de pensamento, a história é contada, recortada, reconstruída a partir de cores e cortes. Durante muito tempo, nos cursos, nos livros sobre história das ciências sociais no Brasil, não havia praticamente nenhuma citação sobre a história do ensino de sociologia no Brasil, enquanto componente curricular, e inicia-se no ensino secundário. Esse fato recebeu pouca atenção dos pesquisadores da história das ciências sociais, tornando-se, segundo Adriano Giglio, uma nota de rodapé. Esses títulos foram escolhidos, né, para chamar bastante atenção para essa história em parte esquecida, tornada uma nota de rodapé, ou um apêndice, né? Chamar atenção para a ausência e solidão. E no final dos anos 80, que são produzidos estudos sobre o tema, especialmente dissertações de mestrado, que constituem as principais fontes de pesquisa para a elaboração dessa primeira unidade. Em 2 de junho de 2008, né, o presidente da República em exercício, José de Alencar, sancionou a Lei 11.684, que inclui a filosofia e a sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Se não há uma lei com o mesmo teor e clareza em relação à biologia, à química, à física, à geografia, por que uma lei para a sociologia? A aprovação da obrigatoriedade da disciplina se tornou um marco simbólico, a partir do qual a discussão e a presença da sociologia no ensino médio urgente e necessária. A própria história da disciplina foi esquecida. Essa foi uma das razões principais que dificultaram a reconstituição do próprio processo de institucionalização da disciplina, que culminou com a Lei 11.684, mas que é interessante ressaltar. A ela não se reduz. Nos anos 80 e 90, em diversas unidades da Federação, desenvolveram-se lutas com o objetivo de incluir a sociologia no ensino médio. Sobre alguma dessas lutas existem artigos, registros, documentos, enquanto sobre outras não há vestígios sequer. Houve uma polêmica com um presidente da República, né, sociólogo, Fernando Henrique Cardoso, e o ministro da Educação à época, o Paulo Renato Souza. Em declarações à imprensa, após a aprovação do projeto, a aprovação do projeto é uma volta ao passado, diz ele. De um lado, as lideranças do governo afirmavam que a sociologia e a filosofia já estavam contempladas na reforma educacional. Segundo Romero Jucá, a definição de como elas seriam tratadas, de como as disciplinas ou temas transversais caberiam às escolas, aos estados e na União. Para ele, caberia lembrar a dificuldade de muitas escolas no interior dispor de professores habilitados para ofertar as disciplinas. Nesse caso, não deixariam de trabalhar os conteúdos de sociologia e filosofia, contudo fariam isso por meio de projetos e outras movimentações pedagógicas. Muitos senadores da oposição e alguns da situação defendiam a necessidade da lei. A inclusão das duas disciplinas para alguns já viriam tarde. Então, começando a contar a história, né, pelo seu final, né, agora é lei, mas diferente das outras disciplinas escolares, a sociologia não chegou a um conjunto mínimo de conteúdos sobre os quais assim haja unanimidade, pois sequer há consenso sobre alguns tópicos ou perspectivas, né? Essa instabilidade da disciplina dificultou a constituição e o surgimento de uma rede de professores com encontros e debates. Então, dessa forma, inviabilizou a construção de conteúdos e metodologias de ensino. O percurso histórico foi cheio de atropelos, cortes de idas e vindas, percalços e muitos desafios que duraram mais de um século. A aprovação da Lei 11.684, de 2 de junho, né, de 2008, que incluiu a filosofia, como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio. Então, de 96 até 2009, a tramitação da Lei 11.684 e a história da sociologia como disciplinas obrigatórias em todas as séries do ensino médio não foi uma tarefa fácil e rápida. Essa história é esquecida, muitas vezes marginalizada, e a dificuldade da reconstrução
com os altos e baixos da disciplina no correr do tempo. Diferentemente das outras disciplinas escolares, a sociologia não chegou a um conjunto mínimo de conteúdos sobre os quais haja unanimidade, pois sequer há consenso sobre alguns tópicos ou perspectivas. Em tempos e espaços diferenciados, a sociologia no ensino médio parece uma novidade. Mas você sabia que na primeira reforma educacional da República, a reforma Benjamin Constant, a sociologia foi inserida como uma disciplina da educação secundária? Apesar da determinação legal, as escolas particulares e alguns estados colocaram obstáculos para implementar a inclusão da sociologia em seus currículos, que gerou novamente uma quebra de expectativas, né, angústias, revoltas, especialmente entre os profissionais afetados. Como você vê, a criação da lei de obrigatoriedade para o ensino de sociologia foi importante, mas não as conclusões e como ela seria tratada pelo Ministério da Educação, estados e municípios caiu naquela definição que já estavam sendo tratadas, ou será tratada como tema transversal ou de uma maneira interdisciplinar. A luta contra a não obrigatoriedade continuou e culminou com a vitória no âmbito do Conselho Nacional de Educação em 2006, que aprovou uma mudança, que é a DCEN 1998, a resolução número 4 de 2006, do Conselho Nacional de Educação, que ofereceu ao sistema duas alternativas de inclusão. Nas escolas que adotam a organização curricular flexível, são estruturadas por disciplinas. Os conteúdos devem ser tratados de forma interdisciplinar e contextualizada. Já para as escolas que adotam o currículo estruturado por disciplina, devem ser incluídas a filosofia e a sociologia. A sociologia no final do século XIX constituiu de forma irregular e com aparições efêmeras e quase pontuais. Rui Barbosa propôs a existência de elementos de sociologia no ensino secundário, precedida pelas disciplinas noções de economia política e noções de vida social, no ensino primário, basicamente. No entanto, a sociologia foi introduzida no Brasil após a proclamação da República na reforma educacional implementada por Benjamin Constant, em 1891. A atuação doutrinária levada a cabo por Benjamin Constant, professor da escola militar e defensor do princípio positivista da valorização do ensino para alcançar o estado sociocrático, ganhou destaque nesse contexto. Contudo, se para Comte o ensino no continente europeu deveria ser destinado às camadas pobres, no Brasil essa meta foi impossível, devido ao baixíssimo nível de instrução do proletariado nacional. Assim, a transmissão dos ensinamentos positivistas acabou se restringindo aos poucos que estudavam em escolas militares. Assim surgiram as primeiras preocupações com o ensino de sociologia no Brasil, no contexto do ideal positivista. O ensino é entendido como questão moral do cidadão e de cumprimento de direitos e deveres constitucionais pelos indivíduos para a construção do Estado-nação. Benjamin Constant veio a falecer, um ano após a promulgação de sua reforma, sendo integralmente levada a cabo. Nesse sentido, a sociologia saiu do currículo em 1921, com a reforma Epitácio Pessoa, sem que tivesse sido, pelo menos, ofertada. A sutil lembrança ocorreu em fins do século XIX, no contexto do aparecimento do positivismo no Brasil, defendido pelo diretor de instrução pública dos primeiros anos da República, Benjamin Constant. A reforma Benjamin Constant tinha como princípios orientadores a liberdade e a laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Esses princípios seguiam a orientação do que estava estipulado na Constituição brasileira. 1925 e 1942, que é presente e debatida,
a década de 30 do século passado foi um momento muito auspicioso para as ciências sociais no Brasil. Nesse período, a sociologia é institucionalizada nos currículos da escola média, e em 1925, com a reforma do ministro Rocha Vaz, a sociologia passa a ser ministrada na sexta série do curso ginasial, e os seus conhecimentos se circunscrevem a elites de bacharéis. Essa série não era obrigatória para a conclusão do ensino secundário e inscrição nos exames vestibulares. Em 42 do século passado, a disciplina volta a ser novamente excluída dos currículos da reforma Gustavo Capanema, em plena vigência do regime autoritário de Getúlio Vargas, o Estado Novo. O objetivo da reforma era desvincular o ensino secundário do ensino superior, e a sociologia tinha mais um caráter preparatório do que formativo. Essa reforma retoma o caráter da formação humanística, moral e religiosa perdida na reforma Francisco Campos, que havia efetivado um currículo de caráter mais científico. Nessa reforma, o pensamento católico prevalece em detrimento do escolanovista. É importante destacar que a Igreja Católica ela monopolizava as determinações em torno do ensino médio no Brasil. Na ordem social oligárquica aristocrática, na qual a educação se constituía em privilégio das elites, a ação estatal carecia de sentido, com vistas a fazer expandir o ensino público e gratuito. A reforma Capanema tinha por finalidade contribuir para a consolidação do regime político de exceção de Getúlio Vargas, que visava formar indivíduos com espírito de patriotismo e de civismo. Formar em prosseguimento da obra educativa do ensino primário a personalidade integral do adolescente. Acentuar e elevar na formação espiritual dos adolescentes a consciência patriótica e consciência humanística. Da preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados de formação especial. Como podemos perceber até então, o ensino de sociologia esteve voltado à inserção social pacífica e harmônica do indivíduo na sociedade. Visava sua inserção nos valores normativos da organização social republicana ou o atendimento dos filhos das elites, objetivando o êxito na progressão dos estudos. Esse modelo, absorvido pela elite governante, como recurso necessário à modernização do país. O ensino secundário deveria proporcionar cultura geral e humanística, alimentar uma ideologia política definida em termos de patriotismo e nacionalismo, proporcionar condições para ingresso no curso superior, possibilitar a formação de lideranças. Destaca-se a institucionalização da disciplina Sociologia na escolarização média, compondo a formação complementar do aluno, como preparatória para o exame vestibular em atenção às classes mais abastadas. Essa reforma que se estabeleceu se deu pela alta seletividade. O ensino enciclopédico estava aliado a um rígido sistema de avaliação, controlado, exigente e exagerado. Existia uma média de 102 disciplinas anuais, e para cada uma delas era previsto, como avaliação, uma arguição mensal, uma prova parcial e a cada 2 meses e um exame final. Ao todo, o aluno fazia 130 provas e exames durante o ano letivo, o que equivaleria, pelo menos, a uma prova a cada 2 dias de aula. Concluiu-se que não se tratava de um sistema de ensino, e sim um sistema de provas e exames. Evidentemente, o aluno que conseguisse êxito nos 5 ou 7 anos de duração era considerado privilegiado. Os 40 anos de solidão. A exclusão da sociologia dos currículos escolares, ela acontece antes da instalação do regime militar de 1964. Em 1942, no regime do Estado Novo, do governo de Getúlio Vargas, o período pós-64, fortaleceu essa exclusão, por entender que a sociologia defendia os ideais comunistas e que seu ensino serviria para aliciamento político.
perturbando o regime e sua presença seria um indicador de periculosidade para as elites. Frequentemente atribui-se à ditadura militar a exclusão da sociologia dos currículos escolares. Mas veremos, prezados alunos, que esse processo de exclusão no Brasil teve início no Estado Novo mesmo, quando vigorava outra ditadura. E sempre nesse país, onde tiver regime de exceção ou ditadura, o casamento com a sociologia não é bem quisto. No período chamado de redemocratização, que foi de 46, a discussão sobre a reinclusão da sociologia no ensino secundário aparece em diversos fóruns acadêmicos. Florestan Fernandes e Costa Pinto foram os grandes defensores dessa ideia, e sempre essa disciplina incorporada à ideia de mudança ou reforma social. Uma lei de 20 de dezembro de 61 não apresentou avanços com relação à inclusão dessa disciplina. Essa lei possibilitou certa autonomia aos estados para a indicação de disciplinas complementares e optativas no currículo do ensino secundário. Cabia ao Conselho Nacional a indicação das disciplinas obrigatórias. A disciplina Sociologia não constava em uma das indicações. Sempre uma luta ideológica e uma certa autonomia do Estado em exercer uma função educadora e, ao mesmo tempo, distribuidora dos recursos, possibilitava a derrota e, consequentemente, uma vitória para mentalidades conservadoras. Em 1964, a educação brasileira, com o golpe militar, conheceu outro momento. A estrutura escolar sofreu muitas interferências, com vistas a adaptá-la às novas exigências político-ideológicas. Duas reformas violentas para o humanismo e o livre pensar, a saber, a reforma universitária de 1968 e a reforma de ensino de primeiros e segundo graus de 1971. Essa última, chamada de reforma Jarbas Passarinho, profissionalizou o ensino de segundo grau. 1983 a 1996, uma volta tímida, né? Estava no final de graduação em Ciências Sociais e tive uma disciplina, resquício da ditadura, no currículo, EPB, Estudo de Problemas Brasileiros, estilo OSPB, Organização Social e Política Brasileira e Moral e Cívica, que também tive a lástima, né, de ter no ensino médio, na época. Um antigo segundo grau durante a década de 80. Em 82, ela foi aprovada uma lei, né, que é 7084, propondo o fim da obrigatoriedade da profissionalização do ensino de segundo grau, que não estava efetivando nem a preparação para o mercado de trabalho, nem a continuidade dos estudos no ensino superior. A partir dessa nova fase, houve retomadas por parte das universidades, departamentos, núcleos de estudo e pesquisas que incluíram ou retomaram programas voltados à sociologia. Ora sendo disciplinas constantes, ora optativas ou programas de pós-graduação. De 83 a 96, uma volta tímida, né? É importante destacar a mobilização em torno da inclusão da sociologia no ensino médio, e sua intensificação nesse período de redemocratização. Sociólogos, políticos, educadores, artistas, estudantes de vários estados se engajaram em diferentes atividades com esse objetivo. Em 89 é criada a Federação Nacional dos Sociólogos e assim os primeiros sindicatos estaduais da categoria. E surge a ANPOX, que é uma Associação Nacional de Pós-Graduandos em Ciências Sociais, que congrega antropologia, sociologia e ciência política. Em 1989, o Estado do Rio de Janeiro garante o retorno da sociologia por meio de sua Constituição Estadual. E a Universidade Federal de Uberlândia incluiu, a partir de 1997, a sociologia e a filosofia como disciplina constantes nos vestibulares e também no país. Um retorno gradativo da disciplina em um contexto histórico marcado pela redemocratização do país, e a tônica da formação para o exercício da cidadania. É um retorno gradativo da disciplina em um contexto histórico marcado pela redemocratização do país e a tônica da formação para o exercício da cidadania. O caráter político, científico e educacional da disciplina Sociologia. Os objetivos é problematizar as justificativas normalmente fornecidas para a presença da sociologia no ensino médio, em especial no que diz respeito à promoção da cidadania. Desenvolver uma reflexão sobre o ensino de sociologia no nível médio,
considerando o seu caráter científico, o seu caráter político e seu caráter educacional. Refletir sobre o lugar e a importância da sociologia como disciplina do ensino médio, a partir dos seus fundamentos teóricos e metodológicos, e qual a natureza do conhecimento sociológico. O ensino de sociologia na escola média deve ser o ensino de uma ciência ou um conjunto de conhecimentos acumulados sobre determinados fenômenos sociais? A reflexão sobre valores ou a construção das condições para a emancipação dos sujeitos? Para compreender a importância da sociologia como disciplina da grade curricular do ensino médio, deveremos, antes de tudo, compreender os objetivos que, por meio dela, se pretende atingir. Esses objetivos podem ser divididos em duas classes: os que são específicos para a disciplina e os que não se restringem a ela, indo ao encontro dos que foram traçados para o ensino médio, na Lei 9.384, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De fato, a sociologia pode oferecer uma contribuição no que tange à compreensão das práticas sociais, a preparação básica para o trabalho e o exercício da cidadania. Ocorre que tais objetivos são gerais para o conjunto das disciplinas e não nos permite uma base sólida, ou não são suficientes para justificar a inclusão da sociologia nessa etapa da educação básica. A disciplina é obrigatória, mas por que ela é relevante? A sociologia pode contribuir para uma consciência crítica e cidadã. Afinal, educar para a consciência crítica e para a cidadania não é o objetivo da escola. De todas as disciplinas, para compreender o que torna a sociologia uma disciplina única, devemos compreender os fundamentos teóricos, metodológicos, que orientam a produção do conhecimento a partir de sua prática pedagógica e do seu caráter científico, educacional e político. Para uma parcela dos professores de sociologia do ensino médio, ensinar a disciplina se confunde com formar uma consciência política com vistas para a emancipação. Mas para a maioria dos professores, a formação científica é o que a disciplina se propõe. Atesta a maioria dos docentes engajados. Qual, afinal, o caráter do ensino de sociologia? O que significa dizer que o ensino de sociologia na escola média contribuiria para a cidadania? A sociologia como expressão da condição do sociólogo. A aula de sociologia deveria ser um espaço de investigação, de estudo e reflexão sobre as condições de produção do próprio conhecimento e das práticas discursivas compreendidas como definidoras do real. Nesse sentido, o conhecimento sociológico e sua dimensão científica também comportaria uma dimensão política, pois que permitiria ao indivíduo a compreensão dos sistemas de dispositivos que definem uma tendência para sua conduta, pela delimitação de seus próprios horizontes, seus valores, representações acerca da vida social. A intenção é instigar o pensamento dos aspectos do ensino de sociologia que superem clichês amplamente disponíveis, por meio de um retorno aos textos clássicos de autores importantes, como Pierre Bourdieu, Max Weber, Karl Marx, Émile Durkheim, entre outros clássicos e contemporâneos também. Diversos conteúdos da disciplina sobre participação política e Estado, democracia, mesmo na dimensão da informação, são importantes para a possível contribuição da disciplina para a formação de cidadãos. Além desses conteúdos mais diretamente ligados à formação para a cidadania, lembremos dos conteúdos que permitem refletir sobre a questão de gênero, compreender a diversidade cultural, a questão do etnocentrismo ou a analisar a desigualdade também tem relevância política. Mas o caráter político da disciplina não deva fazer sombra ao fato de que o conhecimento científico oferecido pela disciplina é importante, pois ele integra o saber produzido no processo civilizador das sociedades modernas e deve estar acessível a todos os seus membros, permitindo que o aluno compreenda os fenômenos sociais dos quais participa diretamente ou que tem relevância para a sua vida individual ou familiar. Em muitos casos, fenômenos do seu próprio cotidiano. Esse caráter social da sociologia é um dos elementos essenciais para se conhecer a realidade em que vivemos, pois, afinal, para que serve a educação escolar? Para a adaptação ao mundo e para a mudança? Ou seja,
há sempre tensão nesse processo educativo. Às vezes tende para um lado, mais para o outro, do que para o outro. A sociologia tem, portanto, um conjunto de conhecimentos e práticas científicas que devem fazer parte do cabedal de todos os indivíduos para que possa pensar a sua vida e a sociedade em que vivem. Educar e transmitir conhecimentos e valores de uma sociedade. E se é importante para a física demonstrar que a luz tem uma velocidade tal que jamais em nossa vida iremos chegar perto, mas que é importante para se conhecer outros tantos fenômenos no mundo, como os estudos de Einstein e a teoria da relatividade. Se a química demonstra que se você coloca a mão no fogo vai se queimar, e dependendo da temperatura pode ser consumido, por que os alunos do ensino médio não teriam direito à explicação dos fatos cotidianos das pessoas de tal forma que elas tenham isso como elementos fundamentais para as suas vidas? Isso é educação. E o caráter educacional da disciplina Sociologia. Compreender esses aspectos científico, político, educacional do ensino de Sociologia e a tensão que existe entre eles é importante para que a disciplina não seja transformada em algo extremamente científico, quase técnico, logo num ensino academicista, ou em aulas de politização. Nos mais diferentes matizes, logo no ensino orientado ideologicamente, ou em aulas de educação genérica, como discussão moral e cívica, exemplo. Estranhamento e desnaturalização, né? Estranhar é espantar-se, para se conformar, ter uma insatisfação perante fatos novos, ou do desconhecimento de situações e explicações que não se conhecia. Problematizar um fenômeno social é fazer perguntas com o objetivo de conhecê-los. Por que isso ocorre? Sempre foi assim? É algo que existe agora? Muitas vezes explicações que ouvimos em conversas nas esquinas, nas mesas de bares, ou em praça, ou mesmo em meios de comunicação social, a respeito de algum fato social, político ou econômico, não levam em conta possíveis explicações científicas a respeito dele. E elas são repetidas, satisfazendo as preocupações imediatas dos indivíduos. Mas isso não significa que elas possuem fundamento em alguma ciência. Desnaturalização é comum em nosso cotidiano, ouvir a expressão, isso é natural. Desnaturalização das concepções ou explicações dos fenômenos sociais. É natural que exista desigualdade social, pois afinal está na Bíblia que os pobres sempre existirão. A sociologia nos auxilia no rompimento com o senso comum erudito, com as pré-noções ou as ideologias, construindo uma consciência sociológica. O que incomoda na sociologia é ela descobrir o arbitrário, a incontinência. Ao fundo, desnaturalizar é historicizar as questões sociais que aparecem no nosso cotidiano e dos nossos alunos. Assim como a desigualdade é considerada natural, pode-se perceber que há duas formas de cidadania, as dos de cima e as do de baixo, afirmando a existência de direitos distintos entre membros da sociedade, tal qual acontecia na sociedade medieval, que tinha direitos e deveres diferenciados, dependendo da origem de cada um. Nesse sentido, é fundamental no ensino de sociologia desnaturalizar os fenômenos sociais. Você conheceu dois princípios fundamentais para as ciências, e em especial para a sociologia, o estranhamento e a desnaturalização. Esses princípios são importantes para que você possa desenvolver uma atitude crítica e analítica diante dos fenômenos sociais, além de ser uma disposição importante para desenvolver com seus alunos. A imaginação sociológica e há percepções sociológicas. Que tipo de aprendizagem a sociologia propicia aos alunos do ensino médio? O que de fato nós esperamos de nossos alunos? Acreditamos que responder a essas perguntas é fundamental para evitarmos tornar a aula de sociologia um mero inventário de conceitos e informações biográficas de autores sem sentido para o jovem aluno do ensino médio. O que você pensa disso?
O ensino de sociologia se justificaria somente pelos seus conteúdos tomados em si mesmos? O que proporemos a você é que há muito mais a considerar com o ensino de sociologia na escola média, e que a aventura de estudar e aprender sociologia pode e deve ser muito mais significativa aos nossos alunos do que somente serem informados do conhecimento acumulado pelas ciências sociais. Propondo objetivos, né? Embora sejamos influenciados pelo contexto social em que nos encontramos, nenhum de nós está determinado em nosso comportamento por aquele contexto. Possuímos e criamos a nossa própria individualidade. Na verdade, o saber científico acumulado tem um importante papel a desempenhar neste ensino. O ensino de sociologia é de relevante exatamente porque pode revelar aos nossos alunos as intricadas relações das quais está inserido e como essa pertença exerce um profundo efeito sobre sua identidade, suas expectativas de vida e sua visão de mundo. Em poucas palavras, sobre quem ele é e qual o lugar que ocupa na estrutura social. Mas esse conhecimento não será aprendido por mera informação ao aluno, e muito menos de sua memorização. Ao contrário, apenas se realizará realmente se houver aprendizagem com um tipo especial de raciocínio, uma verdadeira mudança de atitude cognitiva por parte do aluno. Somente assim, saber científico acumulado passará a ter sentido para o aluno, e ele poderá, de fato, pensar com conhecimento nas ciências sociais, compreender melhor o mundo em que vive e intervir nele. A imaginação sociológica, que é a capacidade, de a pessoa poder ver a sua própria sociedade como uma pessoa de fora o faria, uma vez de fazê-lo apenas na perspectiva das experiências pessoais e dos preconceitos culturais. Permite ir além das experiências e observações pessoais para compreender as questões com maior amplitude. Permite ir além das experiências e observações pessoais para compreender as questões com maior amplitude, embora sejamos influenciados pelo contexto social, em que nos encontramos. E um de nós está determinado em nosso comportamento por aquele contexto. Possuímos e criamos a nossa própria individualidade. A imaginação sociológica é uma ferramenta que nos proporciona poder, pois nos permite olhar para além de uma compreensão limitada do comportamento humano. Tente aplicar esse tipo de perspectiva à sua própria vida. Use sua imaginação sociológica em relação a uma realidade social. O ensino de sociologia no ensino médio tem por objetivo fazer com que o aluno consiga organizar o pensamento e mudar o seu olhar sobre questões do cotidiano ou questões em geral. Esperamos que com essas ideias acerca da importância e finalidade da sociologia no ensino médio, o sentido e a especificidade do ensino sociológico desenvolver de uma nova atitude cognitiva, aconteça de forma tranquila, gradual com os nossos alunos. Os objetivos do ensino de sociologia no ensino médio seria justamente desenvolver a imaginação sociológica, que permite que os alunos compreendam o processo histórico em suas relações com a biografia individual, a percepção sociológica, que permite que o aluno perceba-se como integrante de um processo histórico e parte de um destino comum. O vestibular, o mercado de trabalho e a preparação para a cidadania, sob os pontos de vista de diversos autores, sindicalistas, políticos, especialistas e gestores. A contribuição da sociologia como disciplina no ensino médio é de suma importância para a capacitação de jovens, formação crítica e formação humana, e também formação para a cidadania, preparação para o mercado de trabalho, preparação para o vestibular, nem sempre quando essa disciplina consta nos processos seletivos. Se analisarmos os processos, avaliações de geografia, história, literatura, constará pelo menos duas tendências que usam conceitos sistematizados no âmbito das ciências sociais, tais como as classes sociais, poder, cultura, grupo social, mobilidade, status e prestígio social. As avaliações de literatura e artes e história vêm tratando as temáticas contemporâneas, como diversidade cultural, diferença de gênero, de cor, participação em movimentos sociais, temáticas que ganharam maior reflexividade social com a difusão de estudos da sociologia
da ciência política e da antropologia. Numa pesquisa sobre as representações sociais, sobre o papel da sociologia no ensino médio, constatou-se que para um grupo de professores, uma das contribuições da disciplina na formação da cidadania está relacionada à preparação do aluno, né, para os processos seletivos de inclusão nas universidades, mesmo de modo indireto. A sociologia e o mercado de trabalho, né, a organização, a gestão, ao trabalho em equipe, a liderança. O contexto de produção de serviços, tais como relações públicas, administração e publicidade. Caberia à sociologia contribuir para a compreensão das transformações do mundo do trabalho e do novo perfil de qualificação exigido ao trabalhador, gerados pelas mudanças na nova ordem econômica. A preparação para a cidadania é a mesma ideia comum aos profissionais, formar cidadãos conscientes. O debate sistemático, né, acerca de conceitos de cidadania, participação política e cidadã, na medida em que possibilita o educando a compreensão das relações sociais. A sociologia ajuda o aluno a fazer várias leituras. Ela seria um instrumento de reflexão para ele, instrumento de análise, de observação de várias relações sociais. Ela possibilita a compreensão melhor dessas relações. A sociologia é um instrumento de compreensão e, claro, de conscientização do aluno acerca da necessidade de sua intervenção na realidade, tendo em vista a melhoria das relações sociais. A sociologia, além de observar e explicar os fenômenos, ela consegue dar solução. Ela é uma teoria, é um embasamento e também uma análise para melhorar as relações sociais. É um instrumento de ação. Ela possibilita a formação plena do educando. Os livros didáticos. Quando pensamos em livros didáticos, pensamos em manuais didáticos e há uma dificuldade de compreendermos manuais como produções intelectuais relevantes. Não são publicações com grau menor. Qual o lugar que elas ocupam no sistema de produção científica? E que papel tem desempenhado quanto ao ensino de sociologia no ensino médio? Como têm sido utilizados os livros didáticos de sociologia voltados ao ensino médio? Os manuais têm sido vistos como próprios da dimensão da prática e sua elaboração, e os livros didáticos têm sido vistos como fonte interessante, nada mais. Mas ele é objeto legítimo e de prestígio social. Os manuais é um objeto material, né, que apresenta ao aluno um programa de formação. As edições clássicas, que agrupa textos integrais ou fragmentos de obras consideradas clássicas, porém destinadas a uso escolar, e não raro comentadas. As obras de referências, as antologias, atlas, dicionários, compêndios de matérias, documentos iconográficos ou históricos, diários, reunião de cartas, enciclopédias ou tratados. As obras paraescolares, que seria os nossos paradidáticos, ou obras que teriam a função de complementar o processo de ensino-aprendizagem. Os livros didáticos integram um sistema bem estruturado de produção e de reprodução no campo científico e têm sido importantes, tanto na formação do futuro pesquisador, quanto na formação dos professores, ainda que pouco utilizado como fonte direta de seus planos de ensino. Esse papel formativo deve-se, entre outras razões, porque os didáticos permitem a reprodução de modelos, valores e atitudes, códigos de linguagem do campo científico. É essa imagem da ciência, uma ideologia da prática, né, que os recursos didáticos, as técnicas, os procedimentos, as estratégias e materiais e até mesmo os conteúdos e meios como recursos didáticos. O próprio conteúdo conceitual, as teorias sociológicas em sentido amplo, a reprodução do ensino acadêmico, universitário, sua ligação com o ensino médio, com conteúdos conceituais para o ensino de sociologia. Existem diversos recursos didáticos que constituem interessantes possibilidades de trabalho prático para o ensino de sociologia para o ensino médio. A aula expositiva dialogada é o recurso mais utilizado, mas para evitar a rotinização das práticas, de forma a tornar o emprego de recursos extras, como o seminário, o júri simulado, o estudo dirigido, a visita a um museu, uma biblioteca, a literatura de ficção,
as charges, as pinturas. Esses recursos podem servir como motivadores para a aula ou adicionais para uma atividade complementar. O trabalho de construção de narrativas é outro recurso em um sentido amplo que pode ser utilizado. O discurso científico das ciências sociais, enquanto construção da realidade social, pode ser tomado como uma narrativa, ao lado de outras presentes nos romances, no cinema. Trabalhar com as narrativas sobre a realidade social é criar um espaço de liberdade criativa, porém controlado porque informado por conceitos das teorias sociológicas, né, no quais os alunos são estimulados a recriar as narrativas a partir do discurso científico acerca de determinados fenômenos sociais, ou produzir suas próprias narrativas, como resultantes do estudo teórico e análise investigativa de fenômenos sociais. Então, nessa aula, aprendemos, né, que o ensino de sociologia na escola média, como deveria ser em qualquer etapa educacional, deve ser pautado não somente pela definição de conteúdos a serem aprendidos pelos alunos, mas também pela construção sistemática das estratégias e dos recursos didáticos necessários ao alcance dos objetivos propostos para cada aula. Recursos didáticos, tanto como os próprios conteúdos conceituais, devem ser compreendidos como meios para o desenvolvimento das atividades cognitivas almejadas pelo ensino de sociologia no ensino médio, consubstanciadas nos termos estranhamento, desnaturalização, a percepção sociológica e a imaginação sociológica. Prezados alunos, eu gostaria de agradecer a presença virtual de vocês e dizer que é um desafio a sociologia no ensino médio, porém é instigante e é importante que vocês consigam conhecer a história, conhecer os conceitos e conhecer a metodologia de trabalho. Aguardo vocês na sala virtual e estou à disposição para qualquer questões ou indagações que se façam necessárias. Muito obrigado.